Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vocês sabem quais são os tipos de glândulas que temos no nosso corpo? Não? Vamos lá conhecê-las? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre as glândulas do nosso corpo. Os objetivos da nossa aula será saber a diferença entre secreção e excreção e vamos saber os tipos de glândulas que nós temos no nosso corpo. Vamos lá começar? Bom, você sabe qual é a diferença entre secreção e excreção? Muita gente fica pensando, excretar é algo para fora, secretar é algo para dentro. Mas não é isto. Vamos lá saber então qual é a diferença entre secreção e excreção? Então, secretar, pessoal, significa eliminar uma substância que é útil para o seu corpo. Por exemplo, hormônios que o nosso corpo produz. Hormônios são secretados por determinadas glândulas do nosso corpo. Um exemplo que está aí na imagem de vocês é os hormônios secretados pelo pâncreas, a insulina e o glucagon. São hormônios que vão controlar a taxa de glicose na nossa corrente sanguínea. Já excretar significa que é eliminar uma substância inútil que não tem mais serventia para o nosso corpo, como, por exemplo, a excreção de fezes e urina, que são substâncias que não têm mais serventia para o nosso corpo. Viram só a diferença entre secretar e excretar? Não é difícil. Então, secreção é algo que é útil para o nosso corpo, tem uma serventia. Excretar é algo inútil, então que não tem serventia mais para o nosso corpo, ok? Bom, vamos lá ver então as glândulas do nosso corpo. Bom, glândulas são formados por células especializadas responsável por secretar determinada substância. Então essa é a definição de glândulas. E nós temos tipos diferentes de glândulas do nosso corpo. E essa classificação vai de acordo com a maneira como essas glândulas secretam essas substâncias. E nós dividimos as glândulas corporais em 3 tipos: glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mesócrinas ou mistas. Vamos saber mais detalhadamente sobre esses tipos de glândulas. Começando então com as glândulas exócrinas. Então, as glândulas exócrinas, elas produzem e secretam substância para fora do nosso corpo ou para dentro de uma cavidade do nosso corpo, através de um duto, tá? Um ducto que essa glândula vai ter. Então, aqui nessa imagem, nós temos, então, as células presentes dentro dessa glândula que estão produzindo as secreções e essas secreções são colocadas através de um duto, né? São jogadas em um duto dessa glândula e esse duto vai abrir ou para fora do nosso corpo ou para dentro de uma cavidade do nosso corpo. Bom, quais são os exemplos, então, das glândulas exócrinas? Por exemplo, as glândulas sudoríparas, localizadas na nossa pele. Essa glândula vai produzir o suor. O suor é eliminado para fora do nosso corpo e tem a principal função de controlar a nossa temperatura corporal. As glândulas sebáceas produzem o sebo. As glândulas mamárias vão produzir o leite, que alimenta o bebê. Então, a glândula mamária, ela produz uma secreção para fora do corpo e esta secreção tem a serventia de alimentação do bebê. As glândulas lacrimais no nosso olho produzem a lágrima, que tem a função de lubrificar o nosso globo ocular. E as glândulas salivares,
que elas vão produzir a saliva, mas essa saliva não é jogada para fora do nosso corpo, e sim para dentro de uma cavidade do nosso corpo, a nossa cavidade oral, onde ali vai iniciar o processo de digestão. O outro tipo de glândula são as glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas produzem e secretam substâncias para dentro da nossa corrente sanguínea. Elas não têm ductos e as principais substâncias que elas produzem são os hormônios. Então, essas glândulas, elas vão produzir substâncias para dentro da nossa corrente sanguínea. Quais são os exemplos de glândulas endócrinas, por exemplo? A gente tem a nossa glândula tireoide, localizada na região do pescoço, que vai produzir os hormônios T3 e T4, que vão regular o seu metabolismo corporal. A gente tem a nossa glândula hipófise, localizada lá no nosso cérebro, que vai produzir diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento, o hormônio luteinizante, as glândulas suprarrenais, que vai produzir hormônios, por exemplo, a adrenalina é produzido na nossa glândula suprarrenal. E o último tipo de glândula são as glândulas mesócrinas, também chamadas de glândulas mistas. Então, ela tem dupla função. Ela tem a função tanto de produzir substâncias para dentro de uma cavidade do nosso corpo, quanto para produzir substâncias para dentro da nossa corrente sanguínea. O exemplo que vocês mais vão encontrar é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mesócrina. Ela tem dupla função. Então, olhando o nosso pâncreas, nós vamos lá ter dois tipos diferentes de células. As células do pâncreas, que tem a função exócrina, que vai produzir o nosso suco pancreático, que vai participar do processo de digestão de algumas substâncias, e a parte endócrina do nosso pâncreas, que vão estar lá nas ilhotas de Langerhans, as células alfa e beta, que vão produzir os hormônios insulina e glucagon para regular a nossa taxa de glicose na corrente sanguínea. Outro exemplo de glândulas mesócrinas são o testículo. O testículo, então, a função endócrina do testículo é a produção do hormônio da testosterona. E a função exócrina do testículo é a produção do espermatozoide. Os ovários também são glândulas mesócrinas. Função endócrina do ovário, produção dos hormônios estrógeno e progesterona. E a função exócrina dos ovários seria a produção do ovócito 2, que é o gameta feminino. Bom, para facilitar para vocês, nós montamos aqui uma tabela resumo, onde nós vamos ter os tipos de glândula, a secreção e os exemplos. Então, glândulas endócrinas, elas produzem secreção para dentro da corrente sanguínea, são os hormônios. Exemplo, glândula tireoide, glândula hipófise e glândula suprarrenal. Glândulas exócrinas produzem substância para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade do seu corpo, certo? Através de quê? De um duto. Nós temos, então, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, glândulas mamárias, lacrimal, salivar e, por último, as glândulas mesócrinas ou mistas, que elas produzem substâncias tanto para dentro de uma cavidade do seu corpo quanto para dentro da nossa corrente sanguínea, como a gente acabou de falar, o nosso pâncreas, o nosso testículo e o nosso ovário. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho para vocês receberem as notificações das próximas aulas. Beijão, tchau, tchau.